contextualizando, trazendo para o nosso contexto, né, como você já enunciou lá anunciou no início da live, quem que seriam então esses países, né? Porque lá na Bíblia hebraica diz Gog, da terra de Magog e tal. Quem que seriam esses países hoje, para dar nome aos bois? Então, Gog é um rei. Exatamente, essa figura que apareceu. Gog hoje seria o Putin, né? E Magog seria a Rússia. E aí é muito curioso, porque assim, seria a Rússia e aqueles países que estão ao lado da Rússia, né? Fazem fronteiras ali com a Rússia, e que já foram um dia da União Soviética. E a gente percebe claramente que o Putin ele está tentando restabelecer essa União Soviética, essa nova União Soviética, né? Restaurar então, assim, a União Soviética. Hein? Como se fosse restaurar a União Soviética. Exatamente. Então, assim, não é de se admirar que uma vez que todos esses países voltem a se tornarem uma união das repúblicas soviéticas, né, todos eles tenham o mesmo objetivo. Né? E qual será esse objetivo? Brigar pela implantação da sua nova ordem mundial. Os outros países que são citados, e apareceu no vídeo, né, com a bandeira, com os presidentes, eles são o Iraque, o Iêmen, o Líbano, a Síria, o Irã, a China, a Coreia do Norte, a Turquia, o Paquistão, o Afeganistão e todos aqueles países que estão ali do lado da Rússia, né? Geórgia, Uzbequistão, Tadjiquistão, tudo aquilo ali. Tá? E os Anunnaki, isso tem que ficar bem claro sempre. Quando a gente está falando em Anunnaki, a gente não está falando de todos os Anunnaki. Né? Quando diz respeito a guerras, aos eventos que acontecem aqui na Terra, a gente está falando dos Anunnaki nascidos na Terra ou impedidos de voltar até Nibiru. Porque assim, o interesse de Nibiru não é pela Terra. Ele já controla o planeta, ele já controla o sistema solar, isso está muito claro. Né? Mas, assim, o que acontece no mundo não é do interesse deles. Porque, assim, o mundo escolheu viver segundo as diretrizes dos seus Anunnakis de estimação. Né? Eles têm um foco, o foco deles é a primeira região, que é onde se estabelece o elo com Nibiru. Então, assim, enquanto tudo isso não chegar na primeira região, que é Israel, né, eles não vão se envolver, isso é um problema das pessoas, elas briguem entre elas lá, estabeleçam uma nova ordem, isso é um problema nosso, do mundo, né? Não é um problema deles. Deles, o problema é quando chega lá, na região deles, porque ali está o elo com o Nibiru, e é ali que não pode acontecer nem o mal contra os Elinitas, nem o mal contra a primeira região. Isso está claro. Então, assim, eles não vão se meter nas guerras, né, enquanto os conflitos forem travados pelas duas casas que querem implantar essa nova ordem mundial. Eles só vão intervir realmente quando essas forças se voltarem contra a primeira região, que é Israel. Aproveitando agora essa deixa, porque a gente vê muitas pessoas perguntando isso, principalmente depois que foi deflagrado esse conflito lá entre Israel e Palestina e todo aquele entorno, né? Das pessoas com essa pergunta, mas por que quem Liu deixa, né? Por que quem Liu deixa, o Liu e seu clã permitem que Israel seja atacada, que a primeira região sofra tudo que está sofrendo? Assim, tem gente que fala com revolta, tem gente que fala com espanto, outros só com curiosidade. E por que você, Quito, por que você consegue responder por que quem Liu deixa, então, afinal? Mas antes de você responder, eu vou passar outro vídeo para o pessoal, tá?
para ilustrar um pouco Tá essa questão aqui. Deixa eu passar para tá o pessoal aqui, daí depois você responde. Pronto. E tu, ó Enlilita, profetiza contra Gog, e diz: Assim disse Enlil: Eis que sou contra ti, ó Gog, príncipe de Mecha e Tuval. Eu te iludirei, seduzirei, e farei com que avances a partir do mais distante norte, e te trarei as montanhas de Israel. Golpearei o arco de tua mão esquerda, e abaterei as flechas de tua mão direita. Cairás sobre as montanhas de Israel, tu, todas as tuas tropas e os povos que estão contigo. Eu te darei por presa as aves predatórias de toda a espécie e as bestas do campo, para que te devorem. Então, esse vídeo também é forte, igual o outro, né? E fica a pergunta, então, Keto. Por que Enlil e o seu clã, que são os protetores de Israel, da primeira região, dos Enlilitas, afinal de contas, deixam tanto sofrimento acontecer para esse povo? Bom, vamos lá. Primeiro explicando aqui que esse texto, né, do profeta Ezequiel, capítulo 38 e capítulo 39, quem lê lá o capítulo 38 e 39 vai ver que está completa a profecia sobre isso que vai acontecer. Bom, vamos lá. Enlil, quando terminou o dilúvio, né, que ele percebeu que o Noé tinha sido salvo, então ele pensou o seguinte, né? Bom, não pode mais acontecer o que aconteceu antes do dilúvio, que era aquela degeneração da humanidade. Então ele teve o cuidado de entregar para Noé 7 leis, né? 7 leis básicas para esse povo não se tornar bárbaro, para esse povo não se brutalizar, para esse povo respeitar o mínimo de ética e de moral, e, claro, para esse povo obedecer a ele, já que ele era o senhor do comando, né, da terra. Isso muito tempo depois, isso ficou assim, e depois de um tempo, ele escolheu um dos filhos do Noé, que foi o Sem, e transmitiu para ele as mesmas diretrizes já dadas a Noé, que o Sem já sabia. Depois ele escolhe o Abraão, né? Isso tudo está narrado nas tabuletas, tá, gente? Depois ele escolhe o Abraão e separa ele, né, da parentela dele, porque a parentela dele, né, seguia outros Anunnaki. O pai dele, por exemplo, era sumo sacerdote de Nanar, né? Então ele separa o Abraão e transmite para ele esses ensinamentos, essas diretrizes, né? Isso é transmitido de geração em geração, vai para Isaac, depois vai para Jacó, até que esse povo acaba indo parar lá no Egito, né? E lá no Egito eles se assimilam à cultura que era vivida lá, né? Do Marduk, por exemplo, né? E
enfim, aí quando isso acontece, não é que ele permita, né? Existiu um pacto entre eles, sempre existiu um pacto entre ele e aqueles que ele escolheu, não para ser o melhor povo, né? Mas para ser um farol, uma luz para os outros povos. E toda vez que o povo se afasta dessas diretrizes e assimila outras culturas, né, o povo acaba sofrendo as consequências das escolhas erradas que ele faz. Então, assim, Enlil permite Enlil, Ninurta, esse clã, né, do Enlil, permite que isso aconteça, porque é necessário que haja uma compreensão da escolha errada que foi feita, né, para que haja uma correção e todos voltem novamente para o pacto que foi feito com eles. Né? Então, assim, isso depois, quando o povo resolveu, já estava clamando muito, porque realmente estava muito ruim, muito difícil a vida lá, de escravidão no Egito. Então, aí ele escolhe Moisés, ele chama Moisés, escolhe Moisés, e pronto, a partir disso, o Moisés leva, quer dizer, não é nem Enlil que mais está participando dessa história, porque depois que ele escolheu Abraão, ele saiu de cena. Quem fica nessa história é o Ninurta, o Spu e o Utu. Então, assim, eles tiram o povo dali, do cativeiro, do Egito, humilham o Marduk, né, com a questão do cordeiro que é sacrificado, porque o cordeiro era um animal sagrado para o Egito, porque representa exatamente o clã do Marduk, e não podia se sacrificar esse animal. Então ele humilha o Marduk, tira aquele povo dali e com todos aqueles prodígios, né, que as pessoas dizem, um milagre de Deus e tal, que não era nada de milagre de Deus, era uma nave espacial que estava ali em cima, dando cobertura para eles saírem dali. Né? Quem quiser acreditar ao contrário, tudo bem, não tem problema, mas o que aconteceu foi aquilo, porque está narrado, inclusive, nas tabuletas, né? 3.500 anos antes da Torá ser escrita. Bom, então aí o que acontece? O Enlil ele só permite o mal contra Israel porque os enlilitas, né, e eu vou tratar sempre como enlilitas, porque ele é o Deus de Israel, né? Essa é a compreensão correta. Toda vez que eles se afastam do pacto do Sinai, para viverem segundo vivem os outros povos, então é uma escolha que eles fizeram. Então tem que assumir a responsabilidade, é o que eu sempre falo aqui. Né? Que as pessoas ficam esperando que Deus... Deus me ajude, por favor, a passar no vestibular. Pô, se tu não estudar, tu não vai passar no vestibular, cara, entendeu? Deus, por favor, traz a minha mulher de volta. Pô, trata a tua mulher bem, porque aí ela não vai embora, entendeu? Então, tudo é uma consequência das escolhas erradas que a gente faz. E assim, ele não é uma babá que vai ficar intercedendo 24 horas por ninguém, né? As pessoas têm que aprender com os erros, né? Isso não se trata de nenhum castigo divino, como pensam a maioria das pessoas, né? Mas é uma consequência de um acordo quebrado no Sinai, com o Ninurta, né? Que foi o pacto que ele fez ali com todo mundo, quando todos foram libertados do jugo de Marduk. E assumiram, né, um compromisso de se tornarem uma nação modelo. Né? Houve, na ocasião, os que se rebelaram, não queriam, porque estavam acostumados com a vida no Egito, queriam voltar para o Egito, e pronto, e acabou, foram eliminados ali mesmo. É narrado isso aí na própria Torá. Foram 3.000 que se perderam, entendeu? Morreram ali na hora. Né? E, portanto, toda vez que os israelitas perdem essa unidade, né, e se afastam da Torá, eles se enfraquecem e permitem que os inimigos tirem proveito desta situação. Né? No entanto, sempre que eles voltam a se unir em torno da Torá, cumprindo os estatutos, os mandamentos, os preceitos acordados com o Ninurta ali no Sinai,
que por acaso não ficava no Egito, mas na Arábia Saudita. Então, o clã de Enlil, né, cumpre a sua parte do acordo e volta a protegê-los, além de proteger a primeira região, que é Israel. Então, assim, Enlil, assim, Enlil, por que você permite isso? Não, antes de fazer essa pergunta, né, por que Enlil permite isso, ou por que Deus permite isso, você tem que olhar para você mesmo e falar assim, por que eu permiti que isso acontecesse? O que eu fiz no meio do caminho que eu me desviei da rota, né, do plano que foi traçado para mim, né, que é justamente o Pacto de Sinai. E quando eu falo Pacto de Sinai, eu não estou falando de teologia, de regras, de dogmas, de regras sacerdotais, não estou falando de nada disso. Estou falando de um pacto que foi feito, que é um conjunto de regras que norteiam a nossa vida ética e moralmente, né? Porque todo o resto que é feito, né, ali, que envolve sacerdote, envolve ritual, envolve isso, envolve aquilo, tudo isso é extra-pacto, né? Tudo isso é uma adoração a um Anunnaki. Eu acho que o exemplo mais... Não, mas é um Anunnaki. Você está fazendo... O exemplo mais antigo, que, só para complementar, o exemplo mais antigo é você pegar dentro da própria Torá, né, a quantidade de leis que vieram depois, né, os mais de 600 mandamentos lá, que foram criados, né, para que as pessoas... 613 mandamentos, para que as pessoas entendessem melhor algo que estava resumido em 10, né? Em 7, depois foi para 10. Na verdade, assim, na verdade, a gente tem que ser honesto e falar o seguinte. Quando esse pacto do Sinai ele foi estabelecido, né, com o povo, obrigado, Dani. Quando esse pacto foi estabelecido, a Tereza também já tinha aparecido aí, obrigado, Tereza. Quando esse pacto foi estabelecido, né, isso foi uma matrix que foi criada, né, para proteger esse povo, né? E eu não estou falando dos judeus, né, porque nem eram judeus ali, eles eram hebreus. Nem existiam os judeus aí. Então, esse pacto foi para proteger aquele povo numa unidade em torno da Torá, né, e em torno da primeira região. Então, assim, era como se fosse um acordo. Olha só, se você cumprir o que está determinado aqui, né, isso vai ser muito bom para você, você vai continuar vai poder ser um farol para as outras nações, né? Você vai para a terra que eu vou te dar, né, e eu vou proteger aquela terra. Então, assim, é um caminho, é uma via de mão dupla, entendeu? Não é só fazer, é fazer e receber, né? Os dois lados, né? Para quem não acredita, mas imagina se Deus vai fazer isso. Eu não estou falando de Deus. Deus, nesse contexto, é completamente diferente. Ele está apartado de tudo isso, né? Que é o grande criador de tudo. Que, inclusive, os Anunnaki também seguiam, mas seguiam assim, tinham essa compreensão sem servi-lo de forma ritualística, com templo, nada disso, né? Então, essa é a questão, tá bem? Então, assim, esse pacto, né, que foi estabelecido é uma matriz de proteção deste povo, né? Quando isso vai chegar um momento, eu acredito que vai chegar um momento e será provavelmente quando eles voltarem, quando eles aparecerem, né, que eles vão ter que revelar, porque aí já não dá mais para falar como era no passado, que ninguém tinha discernimento de nada, nem conhecimento de nada, nem informação de nada, então não dá para falar, eu sou Deus. Não, isso não existe, né? Eles vão falar, isso foi feito, esse pacto foi feito para proteger vocês, para vocês serem uma nação modelo para as outras, né? E pronto, protegi vocês aqui até agora. Vocês já sabem o que tem que fazer, né? Quais são as regras morais, quais são as regras éticas de conduta de um com o outro, com a Terra, com o mundo, enfim, e é só vocês seguirem daqui para frente, porque aí eles emancipam a gente, eu acredito nisso, acredito muito nisso,
Eles vão emancipar a gente, eles não vão querer que agora todo mundo tem que me adorar ainda. Isso não tem cabimento. As pessoas vão amadurecer a tal ponto que não vão precisar mais disso, entendeu? Isso não mata Deus, diga-se de passagem, tá bom? Isso não mata Deus. Deus continua existindo, é o Deus único, mas volto a falar aqui o que eu sempre falei, né? Deus não tem genealogia, não precisa de sacerdote, não precisa de ritual, não precisa de templo, não tem emoções e nem reações humanas, né? Deus ficou irado, Deus ficou feliz. Isso não existe, isso é uma emoção que nós sentimos, né? E eles sentiam também, por isso eles não são deuses, embora tenham sido tratados por Deus lá atrás por quem não compreendia quem eles eram. Pronto. Respondido. Beleza. Certo? E dando as perguntas que o pessoal está fazendo. Eu só vou colocar o seguinte aqui, que as perguntas que vocês estão fazendo no chat, eu estou marcando aqui, e daí lá no final, como a gente combinou, a gente vai responder, tá? Se forem pertinentes. O que eu ia colocar, só para complementar e finalizar a tua fala, Quito, é que essa questão aí é muito interessante da ideia de Deus, porque eu vejo muitas pessoas, e aí entram de todas as formas. Tem aqueles que simplesmente se revoltam e não acreditam mais em nada, ou tem aqueles que acreditam num outro tipo de Deus, que às vezes não sabe nem definir o que é, mas tudo por conta dessa deturpação que a própria religião criou, né? Que é essas leis, essas adorações, tudo isso que foi criado pelo próprio homem, né, para poder, e que depois foi chamado de Deus, que é o caso da própria Bíblia, que está falando o tempo todo de acontecimentos reais, de seres que eram os Anunnaki, e aí as pessoas, geralmente, o que acontece? Se decepcionam, né, com Deus, porque o meu pai morreu, porque isso não deu certo, porque aquilo não funcionou, não ouviu minha prece, ele só não sei porque não olha para mim, porque tanta desgraça comigo, e aí culpa Deus. Alguns fazem o quê? Simplesmente deixam de acreditar em tudo, né? Mas também não conseguem dizer de onde que a gente veio, porque não consegue separar, que é justamente isso que você acabou de citar, né? Então, só para finalizar essa questão aí, né? O ateísmo está muito ligado a essa situação aí por conta do entendimento equivocado. Assim, é o que eu falo sempre, né? As pessoas, elas têm que se responsabilizar pelas escolhas que elas fazem, né? Exato. O grande criador de tudo, que é o Deus único e verdadeiro, né? Ele legou aos Anunnaki, que são milhões de anos mais velhos do que nós, esta compreensão de que todos tinham um livre-arbítrio, foi isso que eles passaram adiante, né? Isso é o que está escrito lá na Torá, e não foram eles que inventaram isso, eles só repassaram, transmitiram o conhecimento que receberam, né? Então, assim, a gente tem que aprender a se responsabilizar pelas escolhas que faz. O livre-arbítrio é justamente isso, né? Você tem que parar, você tem que pensar, ponderar se as tuas ações vão prejudicar a você mesmo, vão prejudicar os outros, vão prejudicar o entorno, né? E assumir as consequências disso, boas e ruins, né? Aconteceu uma coisa ruim, foi Deus que quis. Não foi Deus que quis, foi você que provocou isso, né? Ou você não teve atenção de estar na hora certa, no lugar certo, ou tomar a decisão correta, e aconteceu, né? Eu conheço uma pessoa, por exemplo, que veio desabafar comigo uma vez que Deus tinha levado o filho dela, né? O filho dela tinha bebido, saído na noite, pegou o carro, capotou com o carro e morreu. Então, assim, foi Deus que levou o filho dela. Foi o filho dela que escolheu beber e dirigir daquela maneira. E pronto. Entende? Mas só que ninguém quer se responsabilizar por isso. Porque isso é muito difícil, né? A pessoa assumir a responsabilidade daquilo que ela fez de errado é muito complicado. Então, ela prefere
transferir isso para terceiro. A culpa é do outro, a culpa é de Deus, né? Da mesma maneira que quando ela consegue as coisas dela, ela fala a mesma coisa, né? Foi Deus que me deu essa bênção. Cara, foi você que trabalhou para isso, entendeu? Você trabalhou para isso, você concorreu para que isso acontecesse para você. Isso não é vaidade, nem absolutamente nada. Isso foi você que fez isso, entende? Porque, assim, volto a falar, né? O grande criador de tudo, ele tem um universo inteiro para equilibrar, cara. Ele não pode ficar... Se a gente olhar o Carl Sagan mostrou isso, né? Um pálido ponto azul, que é o nosso planeta, cara. O nosso planeta é um grão de areia no universo, cara. Assim, cara, o grande criador de tudo não está interessado se você acordou hoje com dor de barriga, entendeu? Deus faz passar minha dor de barriga. Cara, vai tomar um remédio, vai procurar um médico. O que você comeu para provocar isso? É isso, cara. Entende? Isso não é o ateísmo. E eu até entendo que as pessoas acabam indo para o ateísmo, porque assim, é tão nonsense, é tão incompreensível essa relação que se estabelece, né, com esse Deus que tem essas emoções, essas sensações. E o cara fala, pô, isso aqui não existe, realmente. Mas como ele também não sabe ou não se aprofunda, ele vai para o outro extremo, entendeu? Sim, então no 8 ou 80. Exatamente, tem que fazer um equilíbrio. Tá, agora eu vou fazer uma pergunta aqui, que também é muito... Grande Jean, nosso irmão. Adriano também, o Adriano Wolff acabou de fazer uma colaboração aí. Um abraço, Adriano. Obrigadão, meu irmão. Tudo bom, meu irmão? É o seguinte, a pergunta que eu vou te fazer agora, Quito, já vai corroborar com uma que eu não vou deixar para o final, porque ela bate com o que eu vou falar aqui, que é deixa eu ver quem que falou, a Isa. A Isa fala o seguinte: se essa guerra agora de Gog e Magog, dito que o Messias vem em passar, que seria no início do ano. Ela pergunta isso, né? Tá falando de tempo. E a quarta pergunta, que coincidentemente o tão falado Messias, o Messias... Mashiach. É isso, no meu hebraico não é bom igual o seu. No próprio vídeo aí apareceu a voz fala Mashiach. Não é Mashiach, é Mashiach. Problemas da IA. Né? Então, ele realmente vai vir para salvar os israelitas agora? É isso que vai acontecer? Então, vamos lá. Bom, esse termo final dos dias, né, ele é extraído do livro Bamidbar, o versículo 24, do capítulo 24, onde eu vou adaptar aqui para o contexto que a gente está tratando. Então, assim, especificamente, eles fala-se muito no versículo 4, se eu não me engano, mas eu vou falar do versículo 8 e colocar o nome correto, tá? Então, o versículo 8 diz assim: Ninurta, que os tirou do jugo de Marduk, com a sua alta força, consumirá as nações inimigas, seus adversários, e quebrará seus ossos, e os raios disparados por Ninurta submergirão em sangue. Então, assim, quando você lê lá, né, o capítulo 24 de Números, no versículo 8, se você substituir os nomes que estão lá, né, por esses que eu substituí agora, Ninurta e Marduk, fica uma compreensão melhor dentro dessa teoria dos antigos astronautas. Então, assim, um dos princípios da fé em Lilita, né, e aí abrange judeu, hebreu, todo mundo que acredita no Deus de Israel, ponto. Uhum. Um dos princípios da fé em Lilita é que um dia surgirá um líder, tá, que terá os atributos bélicos do rei Davi, muitas vezes mal compreendido como um descendente direto de Davi. Aliás, isso seria impossível de se provar, né? Como é que você vai provar que alguém é descendente de Davi? Não tem como você provar isso. É conversa pirata. Então, aliás,
Isso hoje, né, seria impossível de se provar, e esse Messias, então, reconstruirá o templo em Jerusalém e reunirá os israelitas de todas as partes do mundo, levando-os de volta à primeira região, que é Israel. Bom, temos duas considerações que devem ser feitas aqui. A primeira é que o Pacto de Sinai, eu já falei isso antes, mas é sempre bom reforçar, o Pacto de Sinai ele não foi feito com os judeus, mas com os hebreus. Os judeus eram uma das 12 tribos, e eles hoje são os guardiões do Pacto do Sinai. E é por eles que a Torá é honrada e ensinada, para que todos que a seguirem e se espelharem neles se tornem um modelo de nação para o mundo vindouro, né? Ou o mundo após a vinda do Messias. E a segunda consideração é que a promessa foi feita aos enlilitas, ok? Sejam judeus ou não. E a condição para ser um enlilita é reconhecer a autoridade de Enlil e seu clã, e defender a primeira região, pois é nela que se estabelece a ligação com Nibiru, que é quem controla não só o planeta, mas todo o nosso sistema solar. Então, assim, eu sei que é difícil, assim, por exemplo, é difícil para a minha turma, por exemplo, aceitar isso, entendeu? Porque é uma quebra de paradigma. Mas tudo bem, se eles se o judeu não entende que é o Enlil e entende que é a Shem, por exemplo, tá tudo certo, né? É a mesma coisa, tá? Só que isso tem que ficar claro, né? A promessa não foi feita com os judeus, foi feita com os enlilitas, né? Jacó não era judeu, Isaac não era judeu, Abraão não era judeu, Noé não era judeu. Então, assim, os judeus hoje eles são os guardiões da Torá, né? E eles são os responsáveis, claro, né? Porque foram os que sobraram lá depois da